Muito bem, né? Aqui, irmãos, é um novo livro. Sempre que a gente vai começar um novo livro, né, a gente tem que entender assim, ó, por que que Deus escreveu esse livro? É a primeira coisa, né? Por que que Deus escreveu, por exemplo, o livro de Deuteronômio? Que a gente ficou assim um bom tempo nele, não que a gente estudou de capítulo a capítulo, mas Deuteronômio significa literalmente, né, a segunda lei. Mas por que só tem a segunda lei lá? Não, não é só isso, né? É o Moisés repassando para a segunda geração tudo que ele tinha passado para a primeira geração. Aí faz um sentido grande, né? Por quê? Porque teve uma renovação do pacote. Aquela geração que atravessou o Mar Vermelho, que viu os milagres, morreu tudo. Em 40 anos não ficou ninguém, ficou nenhum deles vivo, né? Então aquela lei que foi dada lá no Monte Sinai, quando todos eles ainda estavam vivos, né? O que aconteceu? O Moisés, ele ratificou, né? Falou assim, olha, né? Foi lembrando caso por caso, passagem por passagem, em mínimos detalhes mesmo, ele foi explicando tudo, né, para essa nova geração. E aí, meus irmãos, como a gente viu a semana passada, chegou o dia dele ir embora, né? Deus pegou pesado com Moisés, não pegou não, né? Moisés, ele fez a escolha dele, quando deixou de dar a glória a Deus, e aí, então, Deus ainda foi generoso, deixou ele ver tudo lá do Monte Pisgah, mas chegou a hora dele, e por chegar a hora dele, ele tinha que partir, e partiu. O pessoal chorou, né? O líder vai embora, e não é qualquer líder, é um líder que ficou na frente da igreja lá, né? Ficou na frente da congregação 40 anos, é um bom tempo, né? Então, nesses 40 anos, meus irmãos, teve todo assim um cuidado, um amor, um carinho dele com as pessoas. As pessoas, né? Os que estavam dando trabalho morreu tudo, mas esse pessoal cresceu com a liderança dele, tinha amor muito grande por ele, mas ele foi embora. Deus levou ele. Olha como começa o livro de Josué, né? O assunto aqui, né? Deixa eu só lembrar isso. Qual que é o assunto do livro de Josué? O tema do livro é o quê? É a conquista, né? É o livro da conquista da terra prometida. É quando aquela promessa que Deus fez para o Abraão, depois para o Isaac, o Jacó, a promessa que ele foi lá buscar Moisés, resgatou aquela promessa, e ele então infundiu essa promessa no coração dos israelitas, que Deus os visitaria. E aí a promessa é, nós vamos sair daqui do Egito, e nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Olha que promessa maravilhosa. Mas aqueles que ouviram a promessa não entraram, né? Agora, essa segunda geração, ela vai entrar e ela vai conquistar. Por isso, o livro de Josué é o livro da conquista, né? Onde o povo de Israel vai morar na terra prometida, vai conseguir, né? Agora, a conquista, né, implica fé em promessa, vontade de lutar pela terra, coragem de enfrentar os inimigos, obediência, paciência para esperar qual terra Deus vai me dar. Olha, parece simples, né? Que eles vão chegar lá, vão conquistar, oba, não, calma lá. Para isso tem que ter fé. Não é só fé, tem que ter coragem de lutar, né? Toda promessa maravilhosa de Deus, ela é adquirida pela fé. Só que, meus irmãos, ela tem que ser, você vai ter que lutar. Não tem jeito, não existe nada da Bíblia que você vai olhar e dizer assim, não, né? O ser humano vai lá, vai... Não, você vai ver que Deus, Ele dá a promessa, e aí até aqui no capítulo 1, aonde você colocar o seu pé, se você tiver coragem de colocar o pé lá na terra do Zeteu, vai ser teu. Se for colocar no Zeveu, coloque o pé lá, mas aí tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter vontade de brigar, de lutar, né? Não é diferente da igreja. A igreja tem muitas promessas para ela. E às vezes a pessoa fala, eu tenho fé, mas vem cá, você tem fé, mas você tem coragem, você está lutando.
Não, vou deitar aqui no banco da igreja e vou esperar. Não, isso não existe, né? Uma igreja jamais vai crescer desse jeito, né? E paciência para esperar o quinhão de Deus. Imagine que depois de lutar, de conquistar, aí cai a sorte, né? A tribo de fulano vai ficar onde? Olha, vai ficar tal lugar, né? Estão lembrados disso? Né? Então, será que todos eles ficaram contentes com o quinhão que eles receberam? Veja como tudo é muito parecido com a igreja de Jesus Cristo, né? O nosso quinhão, aquilo que nós recebemos de Deus. Aí tem uma pergunta, se é conquista, pode ser uma herança, né? Já explicado para vocês. O fato de ser uma herança não significa que não deveria ser conquistada ou lutar por ela. Aliás, a Bíblia fala que a boa esposa é uma herança dada, um presente dado por Deus. Mas o rapaz tem que chegar lá, tem que conversar com a moça, né? A cada dia tem que conquistar ela de novo, todo sempre. Então, é a mesma coisa, né? Já dito aqui, a palavra de Deus aos vencedores: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Eu acho que essa promessa é maravilhosa. E a igreja deveria olhar para uma promessa dessa. A família deveria olhar para uma promessa dessa, né? E Canaã é o tipo do repouso espiritual na obra de Cristo, né? Somos salvos, somos herdeiros, mais que vencedores. Mas aí, irmãos, tem que lutar. O crente tem que lutar. Veja só, tem que ter coragem, tem que lutar contra o mundo, tem que lutar contra a sua própria carne e tem que lutar contra o diabo. Não existe vitória sem luta, né? Eu quero vencer, eu sou mais que vencedor por Cristo Jesus. Está lutando? Não, mas a Bíblia diz que eu já sou mais que não. Você está lutando? Como eu disse, achar que vai ficar deitado e vai... Não, nem em lugar nenhum isso acontece, né? Eu quero ser abençoado no trabalho lá, no meu trabalho secular. Está se esforçando? Você está se dedicando no seu trabalho? Não, é que tem uma promessa que o crente vai ser abençoado. Vai ser abençoado se ele se dedicar, né? Em tudo, meus irmãos, pode ser em qualquer área da nossa vida, não vai ser diferente, como não é diferente para a igreja, não é? Como não é diferente para o cristão. Ele tem que lutar diariamente contra o mundo, contra a sua própria carne, os seus desejos carnais, contra esse mundanismo que tenta invadir a nossa mente o tempo todo, e ainda tem que lutar contra as investidas do diabo o tempo todo, armando aquelas ciladas, armadilhas. Olha, o livro de Josué tem muita coisa para nos ensinar, né? Aí Deus se dirige aqui para Josué, no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus vai se dirigir a Josué. Agora Josué, ele não é o segundo a aparecer na história, porque o primeiro a aparecer na história é o próprio Moisés, né, com seus pais, mas depois Deus fala: olha, vou eleger Arão para ser a sua boca lá. Amém. E depois aparece a figura distinta de Miriam, correto? Mas lembre-se, meus irmãos, quando teve a primeira batalha no deserto, lá vem Josué. O Moisés olha para Josué e fala: separa aí uns valentes e luta. E ele separa e ele luta. No segundo momento mais importante, que é quando Moisés ele sobe no Monte Sinai, lá no Monte Horebe, para receber a lei, o Josué está junto. Ele não chega até o topo, mas ele fica lá, vigiando pelo seu Senhor até ele descer. Se o Moisés ficou 40 dias ouvindo as palavras de Deus e recebendo as tábuas da lei, o Josué ficou 40 dias em vigia pelo Senhor dele. É por isso que quando você lê o versículo 2 aí, veja só, versículo 2 não, versículo 1, diz que o Moisés, ele é servo de Deus,
E Josué é servo de quem? É o servo de Moisés. Outro ponto importante é que ele ficava lá na frente da tenda da congregação, quando Moisés estava lá, trabalhando em prol do povo, e lá está o Josué, vigiando novamente, lá na frente da tenda da congregação, enciumado ou não, ele é o homem que está sempre perto de Moisés, o Josué. Quando os espias vão lá, ele é eleito, para ir também, para representar a sua família. E quando ele volta, só ele e Caleb diz, não, se Deus disse que é para a gente entrar, nós vamos entrar, nós vamos vencer. Nós estamos aqui, nós vamos entrar lá e vamos derrotar aqueles gigantes lá. Então, irmãos, esse é o Josué. Para a gente poder entender por que ele aparece na história. Ele não aparece, meus irmãos, ele não pula de paraquedas. Ele tem um histórico de 40 anos de grandes trabalhos no meio da congregação, E também, irmãos, existe uma humildade nele, que é uma humildade assim, eu chamo de serena, mas é uma humildade cristã, ainda que, eles não viveram no período de Cristo, mas você encontra essa humildade cristã em Josué, Quando assim você vê o histórico dos líderes, por exemplo, Moisés, ele está lá, ele está para liderar, e virava e mexia, eles queriam voltar para o Egito, depois daquele impasse de 10 contra 2 a respeito dos espias, eles levantaram um líder, lembra-se? Já teve um líder que acabou voltando lá e não deu certo, acabaram morrendo todos, Depois levantou o Abirão, meus irmãos, junto com Coré e Datã. O Abirão era a tribo de Ruben, a tribo primogênita. Enquanto o Datã e da Coré, Datã e Abirão, Então, enquanto o Coré e o Datã faziam oposição a Arão, o Abirão, ele fazia oposição a Moisés, querendo aquela direção. Eles achavam que eles que tinham que dirigir aquela congregação. Era o impasse, era a imposição, era os gritos. Deus não falou só com Moisés, Deus fala com a gente também, aquela conversa toda, O povo acreditando, e o povo, quando Deus puniu aquelas pessoas, o povo ficou ainda do lado das pessoas, chorando, choramingando, chamando Moisés de ruim, coisa e tal. Lembra de tudo isso? No meio de todos esses impasses contra a liderança de Moisés, ele ficou lá humildemente, Cada mau momento, meus irmãos, eles se aproveitavam e queria tirar Moisés da liderança. Josué não, Josué ficou. Olha só que interessante. E aí ele é chamado aqui no final do versículo 1, o servo de Moisés, Uns Deus levou, outros tiveram que recuar, mas o certo é que esse menino, o Josué, quando Deus disse para Josué, você não vai entrar, e deu aquela punição para Moisés, O Josué, com aquele histórico de liderança dele ali, abaixo de Moisés, ele poderia se aproveitar daquele momento. Dizer, é isso mesmo, fazer um grupo novo ali e se rebelar contra Moisés, como o Abirão fez. Mas olha, irmãos, Moisés, quando ele foi rejeitado por Deus, se você fosse rejeitado por Deus, o que você diria para Deus? Olha o que Moisés disse para Josué, quando Deus falou, olha, você não vai entrar não. Às vezes dá vontade de pegar um prato e jogar na parede, sair brigando, batendo o pé e fazer uma confusão toda, Vamos lá para o capítulo 27 do livro de Números, Vamos lá, Números capítulo 27, vamos lá comigo lá, vamos lá, 27, Números 27 e versículo 13, olha lá, 12, depois disse o Senhor a Moisés, sobe ao monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, depois que você vê,
eu vou te recolher, serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. Olha que palavra dura. Moisés sobe para o Monte Abarim, você vai ver, depois que você ver, eu vou te recolher, tá? Vou te recolher igualzinho eu fiz com o teu irmão não entrou, você também não vai entrar. E aí, o que a gente vai falar para Deus? Mas Deus, eu trabalhei tanto, o Senhor vai fazer isso comigo? Mas olha o versículo 14. Porquanto no deserto de Zim, lá na contenda da congregação, você foi rebelde ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá e Cádiz no deserto de Sim. E Deus explicou, falou assim, você não vai, por isso você não vai. Eu considero que é duro. Versículo 15, então Moisés falou ao Senhor, dizendo, Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, que atenção o Moisés tinha com Deus. Deus dos espíritos de toda a carne, ou seja, o Deus de todas as almas, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não tem pastor. O Senhor me recusou, ó Deus, eu não vou poder entrar, mas levanta um homem, levanta uma pessoa que vai poder fazer com que essas pessoas tenham com que entrar, para que ela saiba entrar, saiba sair, ou seja, saiba se conduzir, para que elas não sejam como ovelhas que não têm pastor. É só um homem mesmo como Moisés. E aí, meus irmãos, vamos dizer, se o Abirão tivesse vivo, Vamos dizer, se o Coré, se essas pessoas estivessem vivas, Levanta um homem, ó Deus. E Deus vai levantar quem? Deus levantou quem nunca abandonou a tenda da congregação. Nunca esqueça disso. Quando um pastor se vai, outro vem. Que venha aquele que nunca abandonou a tenda da congregação. Isso é um alerta. Veja só, não foi Moisés e nem o povo, mas o próprio Deus. Quem que Deus escolheu? Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Foi Deus. Não foi, olha, talvez o Moisés, por ele mesmo, escolheria o próprio Josué. Talvez. Talvez se fosse feita uma eleição, vamos votar aqui em quem que nós vamos votar. Fulano, Beltrano, não, é Josué, ganharia de 90%. Talvez até 100%, não sei. Mas de que valeria se Moisés teria escolhido? De que valeria se o povo em peso tivesse escolhido? Afinal, meus irmãos, o Saul, lembra, o povo todo se admirou lá pelo seu tamanho, pela sua grandeza, pela sua formosura, mas Deus estava esperando um homem segundo o seu próprio coração, que era o rei Davi. Então aí Deus diz, olha, põe a mão na cabeça dele. Veja aqui como é importante esse momento, Você, o rejeitado de Deus, colocando a mão na cabeça do eleito de Deus. O rejeitado de Deus ainda é chamado meu servo pelo Senhor. E o eleito de Deus, ele é chamado o servo do Senhor. É uma coisa assim. Isso eu vejo que é de Deus. Você não vê um pingo de dúvidas que isso é de Deus, uma coisa divina. E aí, meus irmãos, versículo 19,
apresenta-o para quem? Lá para o sacerdote, Eleazar, e perante toda a congregação, e lhes dê as ordens na sua presença. Põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Eu sei lá, né? Que história é essa de Deus olhar e dizer: põe sobre ele da tua glória? Ô, meus irmãos, nós estamos falando de um rejeitado, né, que é o Moisés. Mas é assim que Deus sempre trabalha. Vamos continuar, meus irmãos. Já sabemos que Deus se dirige a Josué, e quem elegeu o próprio Josué foi Deus. A gente pode comparar Josué com Moisés? O que você pode falar de Josué? Olha, só tem elogio para ele, né? Homem bom, era bom, né? Corajoso, desinteressado no máximo, sabe assim? Um homem desapegado das coisas deste mundo. Homem de fé, o sol vai parar, porque ele vai orar para Deus parar o sol, é um homem de fé, né? Um homem fiel aos preceitos do Senhor, cuja frase ficará calada na nossa mente para a eternidade. Se você lembrar de uma frase de Moisés, qual frase será? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Agora, podemos compará-lo com Moisés? Bem, não dá para comparar, né? Não tem jeito, né? A ordem de conduzir o povo é a mesma. Ou seja, Moisés saiu para levar o povo para a terra prometida. O Josué, ele vai fazer isso aí. Moisés não tem sucesso, Josué, ele vai ter sucesso. Mas aí, como é que você vai comparar esse percurso de um homem que por 40 anos só lidera rebeldes, enquanto que os preparados, os que estão firmes, serão liderados por Josué? Como assim, né? Quando Josué assume, ele só tem que atravessar o Jordão. Só isso. Quem que atravessou o deserto? Quem que vai lá, meus irmãos, esperando que Deus forneça água, comida, carne, roupa, sapato, por 40 anos? Então não tem jeito de você comparar um com o outro. Seria injustiça. Porque, apesar da ordem ser a mesma, o percurso que eles estão percorrendo é muito grande, é muito diferente um do outro. Por isso que os ministérios, eles nunca devem ser comparados, sabe? A pessoa, ela sabe por que Deus chamou ela para o ministério. E se ela sabe que alguma coisa a impede, então ela tem que realmente sair, né? Porque aquilo pode ser... Se é uma igreja, então ela tem que sair da igreja, porque é um impedimento para o chamado que ela tem, né? Veja, eu me lembro quando eu fui para sair de Galha para outra igreja, eu me senti de mãos amarradas, não podia ter uma escola bíblica, né? E veja como Deus tem abençoado nossas escolas bíblicas. E não podia o professor contar, o professor não podia contar, e tinha umas coisas assim, coisa e tal, né? Então ali, meus irmãos, não é a igreja que tem que tomar a decisão. Quem tinha que tomar a decisão é o líder, e dizer assim: olha, eu acho que Deus não me chamou para ser pastor de uma igreja onde as pessoas, na sua maioria, eles estão querendo um banco bonito e um teto bonito. Pode ser que não era o caso deles, né? Mas talvez daqueles que eram os manda-chuva na igreja na época, era isso mesmo, sabe? Se essa era a questão, então não batia na minha matemática. Veja, irmãos, cada um tem um chamado. O chamado de Moisés é inigualável. O que Moisés fez naquele contexto, sabe, até a forma que ele nasceu, a forma que ele cresceu, com o despertar da fé,
matando aquele egípcio, tendo que fugir, e depois Deus ir buscá-lo e trazê-lo, fazer ele enfrentar o faraó, né? E ter aquela briga de faraó e os seus sacerdotes contra o próprio Moisés, derrotando-os todos e fazendo que eles morressem tudo afogado lá no Mar Vermelho, e saber que aquilo só era o começo, e que mesmo tendo feito tudo isso, as pessoas iam reprová-lo o tempo todo, e ele sempre de cabeça erguida, sempre de cabeça erguida. Olha, igual o Josué, não tem. Josué não, Moisés, é muito difícil. Passar um rio é um tipo fraco do que atravessar um mar. É muita diferença, né? É muita diferença. E também, meus irmãos, uma coisa é liderar rebeldes por 40 anos nesse deserto terrível, e outra é liderar guerreiros a vencer batalhas, né? É por isso que a gente fala que o homem, ele tem que ser pequeno para ele ser grande. O tempo todo Deus chamando Moisés do quê? De servo. Né? O tempo todo Deus chamando ele de servo. Nunca lutou para ser grande. Nunca quis que o seu nome ficasse escrito aqui ou acolá. Nunca ele fez isso. Nunca chamou os holofotes para ele não fazia isso. Aliás, meus irmãos, no momento que ele fez isso impensadamente, como ele fala, o povo irritou tanto ele foi reprovado por Deus. E depois se arrependeu, né? E assim foi. Vamos ver essas ordens de Deus para Josué. Vamos lá, né? No versículo 2, Deus fala para ele: passa esse Jordão, Josué, passa esse Jordão, né? O que era passar o Jordão, né? Passar o Jordão, parece uma coisa tão fácil. O Elias passou, né? Aquilo que o Josué fez, o Elias passou, ele fez também, né? Mas não é a questão de só o rio parar e eles atravessar a pé enxuto, né? Não, a questão não é essa, né? É que depois ali já tinha as muralhas de Jericó. Pouco tempo depois, a Confederação do Sul ia se unir e lutar contra Josué, 10 reinos. Depois, 10 reinos da Confederação do Norte ia se reunir e também ia lutar contra Josué. Ou seja, né, tem uma briga feia aqui, tem uma luta, uma batalha. Que passar o Jordão? Passar o Jordão é dar de cara com o inimigo, é enfrentar grandes batalhas, tremendas lutas ali, né? Então, Deus fala: passa o Jordão. Só que quando Deus fala para ele passar o Jordão, em momento nenhum Deus falou assim: olha, você vai ter que lutar com os gigantes, né? Não fala isso, né? Ele fala do presente que ele vai dar. Olha, passa esse Jordão, porque onde você colocar o seu pé, eu vou dar para vocês essa terra. Deus, meus irmãos, ele não é negativo. Tem gente que é muito negativo, né? Já contei para vocês que eu estava lá, já muitas vezes eu acho que eu já contei. Aprendi com uma pessoa que estava morrendo, esse negócio de negativo, né? Eu fui visitar a mãe da Renate, porque a irmã Rose ligou: minha mãe, o médico desencantou. Isso, desenganou minha mãe, né? Está lá, não fala mais nada. Eu fui, estava lá. Aquele negócio batendo, né? Aí eu falei, eu estava sozinho lá, né? Eles colocam uma cortininha, né? Pois tá. Coloquei a mão ali, né? Vou orar, uma oração de despedida. Obrigado por essa alma, Senhor, que te serviu e coisa e tal. Daqui a pouco aquela mulher me segura a mão. Quando ela segurou minha mão, eu já gelei, né? Assustei. Ela pegou assim e disse: você está muito negativo. Rapaz, eu passei um medo ali, né? Assustei, falei assim, o espírito dela voltou para ela. O negócio aqui ficou esquisito, estranho, né? Mas chamou minha atenção e viveu mais umas 2 semanas, um mês ainda, foi para casa, ficou boa, fez até sopa, né? Olha, irmãos, é a verdade, né? Eu estava sendo muito negativo, porque ela estava ouvindo tudo e ainda estava podendo falar, mas na minha cabeça foi dito que ela já estava nas últimas mesmo, já não tinha mais razão ali, né? E eu
aprendi a sempre ser positivo. Hoje, se me chamar para fazer uma oração, aquela oração sabe, de última hora lá, eu vou lá, Deus, faz a sua obra, né? Levanta essa pessoa. Eu não faço mais esse negócio de não, né? Por quê? Para não ser negativo, porque tem gente que é muito negativo. Já pensou Deus ser negativo agora para Josué? Já pensou um pastor vai assumir a igreja e ele é negativo, e encontra um monte de irmão negativo? O trabalho não vai, não tem jeito de ir, né? O pastor, ele tem que ser positivo. Olha, vamos trabalhar, vamos lutar, vai dar certo e tal. Vamos lá, Deus vai agir, Deus está fazendo. Vamos, né? Não pode ser negativo. E os irmãos negativos, meus irmãos, eles com aquele sistema de positivo ali, vai ter que virar positivo, porque senão ele não vai encontrar lugar dentro da igreja. Os que ficam sempre, não vai acabar, está aí, né? Deus, ele vai fazendo a obra dele, ele vai operar pela sua graça e justiça, como ele está fazendo com Josué. Olha, né? Ele fala o quê? Não fala de gigante, não fala de muralha, fala de presente, né? Descreve a terra como grande, ainda fala bonito ainda para Josué. Se você olhar o versículo 3, 4 e 5, né? Que fala desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, grande mar para o poente, o sol. Meus irmãos, ele pinta a terra como a coisa mais linda do mundo, né? É como se Deus olhasse para um pastor que está começando e chegasse, olha, a igreja que você vai assumir é linda, maravilhosa e tal, né? Olha, ele está falando isso para Josué. E Josué está lá, recebendo tudo aquilo, né? E garante uma vitória. Ninguém poderá te resistir. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus garante a vitória. Meus irmãos, eu tenho certeza, não tenho dúvida, não tenho um mínimo de dúvida de que um irmão, de que uma igreja, de que, sabe, o povo de Deus que trabalha, ele sempre sai vitorioso. Eu não tenho dúvida disso. Você pode olhar para a vida de Moisés, você pode olhar para a vida de Josué, você pode olhar para a vida daqueles que estão trabalhando na obra de Deus, vai vendo o que vai sendo deixado, as coisas que vão acontecendo, as portas que vão se abrindo, até o fim. Deus nunca deixa de trabalhar. Se ele foi chamado, meus irmãos, para aquela obra, para fazer missões, então Deus vai trabalhar e vai abrir missões até o dia que ele morrer. Vai ser assim, sabe por quê? Porque a vitória, quem garante é Deus. Ninguém poderá lhe resistir, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, Deus anima, Deus nunca desanima. A gente tem que aprender com Deus, né? A animar e nunca desanimar. E qual o segredo, né, para Josué ser vencedor? Onde que não estava o segredo? Não estava nele. Em momento nenhum Deus falou, não, você é um guerreiro muito forte, muito dedicado, né? Você sabe usar essa espada aí, né? Isso é coisa de filme, né? Isso é coisa aí, né, de Aquiles. Não, isso não é coisa de Deus. O segredo da vitória não era ele, e Deus podia pegar também e falar assim, está aqui o cajado do Moisés morreu, o cajado aqui, isso aqui já abriu o Mar Vermelho, isso aqui já, olha, já mandou muita gente, abriu a terra aí, isso aqui é poderoso, né? Não, Deus não faz isso, né? Deus está falando o que ele pode fazer com Josué, né? Vale a experiência precedente, né? Como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ou seja, o Josué tinha um exemplo a ser seguido, diferente até do Moisés, né? Que nessa questão de liderança, ele podia olhar para um Abraão, para um Isaac, para um Jacó, para um José, né? Mas eles nunca lideraram uma nação, e Moisés é o primeiro. Então, tem ali um exemplo, né? E aí, por fim, a gente tem, meus irmãos, o segredo do vencedor: confiar na presença de Deus. Eu serei
contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo. Até um rebeldezinho, né, como um daqueles juízes valentes, só de saber que Deus estava com ele ficava mais valente. Uma outra coisa, vamos à repetição contínua aqui de Deus, no versículo 5 em diante. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que jurei aos pais que daria. Tão somente, esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer tudo o que diz a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, confiar na presença de Deus, né? Esforça-te e tem bom ânimo, se anima, né? Tenha força, ânimo, né? Para você liderar essas pessoas até a terra, ou seja, para que você seja um líder que vai ser seguido. Esforça-te, tem bom ânimo, só para isso? Não, para guardar a lei que foi dada pelo meu servo Moisés, para você não se desviar dela nem para a direita, né, e nem para a esquerda, meditando nela de dia e de noite. É o mesmo conselho que o apóstolo Paulo deu para Timóteo. Medita estas coisas, meu filho. Ocupa-te nessas coisas que você está meditando, né? Para que o teu aproveitamento ela seja manifesto a todos, ou seja, meditar na palavra de Deus, se ocupar da palavra de Deus, para que as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida seja manifesto para todas as pessoas. Então, qual que é o segredo da vitória? Deus está dando o segredo da vitória. A minha presença, a tua coragem, o teu ânimo de lutar para essas pessoas, com essas pessoas, né? E também ter ânimo, ter coragem para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, se ocupar da Bíblia, cumprir a Bíblia. Esse é o segredo da vitória. Por 2 vezes Deus repete essa frase aqui, ó, né? Diz que no final do versículo 7, diz assim: para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Depois, lá no versículo 8, diz assim, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja só, né? Deus está falando, você, com a palavra de Deus, com a sua coragem, com o seu ânimo, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou aqui, né, meditando na palavra de Deus, ninguém pode me acusar de nada aqui não, e coisa e tal, né? Mas não tem coragem nem ânimo de lutar pelas almas. Então, Deus começou pela coragem, pelo ânimo. É sempre assim que Deus tem começado. Coragem, o ânimo de Moisés, a coragem, o ânimo de Josué, a coragem, o ânimo dos juízes, a coragem, o ânimo de Davi. Aí você vai colocando muitos outros nomes no papel. Mas a todos eles é acrescentado para guardar os caminhos do Senhor, os preceitos do Senhor. Então esse é o segredo de ser próspero. Próspero no sentido de abençoado por Deus. É uma questão financeira, né? Fosse assim, esse pessoal bandido aí era próspero, não é verdade? Mas eles não são prósperos, são bandidos, né? E a palavra de Deus diz outra coisa, né? A Bíblia e não o cajado era o grande triunfo para Josué.
E para terminar, irmãos, as medidas territoriais mencionadas por Deus estavam equivocadas. Quando o versículo 4 fala das medidas, elas são um pouco diferentes lá no final, né, nos capítulos 12, 13 a 19, né? Por quê? Porque são muito maiores. Até quando você vê hoje o mapa de Israel, você vê que diminuiu, né? O que aconteceu? Deus se equivocou? A promessa de Deus falhou? Não, não falhou coisa nenhuma, né? Nunca vai falhar. Deus estava pronto a dar o quê? Todo lugar que pisasse a planta do pé deles, né? Infelizmente, eles não pisaram em todos os lugares que Deus queria que eles pisassem. Os filisteus estão ali, não vão pisar ali não, né? Os jebuseus estão ali, ixi, ali não dá para pisar não. Que isso, né? Eu acredito que Deus fala isso para a igreja, né? Qual é a lição que essa verdade traz, né? Assim como Israel, o cristão não se apropria completamente das bênçãos de Cristo, né? Seja porque não tem fé, seja porque não tem vontade. É indiferente às bênçãos de Deus. Não tem fé, não vou nem fazer nada, não vai adiantar, né? E também não tem vontade. Essa aqui é a verdade. Mesmo que ela, eu até acredito que Deus pode operar, mas não dá um passo para que Deus possa fazer alguma coisa por meio dele, para bênçãos espirituais, para ganhar uma alma, que seja. Qual é o passo que eu estou dando? Estou pisando aonde? Então, há diferença entre receber herança e possuir a herança plenamente. A primeira tem a ver com uma promessa que é de Deus, a segunda tem a ver com esforço, né? Até Jesus disse lá, seja feita conforme a sua fé, né? E é assim, seja feita conforme a sua fé. Então aqui a gente tem a igreja, muitos irmãos têm trabalho de liderança na igreja. E qual é a sua fé a despeito da liderança que você tem na igreja? Só para você refletir, né? Qual é o seu prospecto a respeito dos seus liderados? Como é que você encara essa palavra onde colocar a planta do vosso pé, né? Irmãos, a gente morre quando a gente para de sonhar, essa que é a verdade, né? A gente tem que estar sempre sonhando. Você tem que, né? Tem que crer que as coisas vão acontecer e que Deus vai te usar, né? Não é, Maria? Mariazinha foi conhecer a cidade de Ocauçu, segunda-feira, né, Maria? Colocou o pé lá, falei, Mariazinha, você vai colocar o pé aqui para ficar uma coisa aqui, né? Quase, né, Maria? Quase, né? Mas Deus tem muito a fazer ainda. Quando a gente está assim em casa orando a Deus, Deus está preparando coisas maravilhosas. Se você tiver ânimo, se você tiver coragem, confiar na presença de Deus e, meus irmãos, poder guardar a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje.